Bom dia, mercado! Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. Terça-feira, 30 de junho de 2026. O mercado começa o dia com uma herança local praticamente neutra, mas com uma herança externa mais construtiva. Ontem, o Ibovespa fechou em queda marginal de 0,05%, na região dos 173 mil pontos, enquanto o dólar à vista encerrou perto de R$ 5,17, em alta leve de 0,13%. A leitura é de uma bolsa que não vendeu risco com força, mas também não conseguiu transformar o bom humor externo em fluxo comprador local. Lá fora, Wall Street fechou bem mais forte, com o S&P 500 subindo 1,18% e o Nasdaq avançando 2,07%, puxados por tecnologia, alívio parcial nas tensões do Oriente Médio e uma percepção de que o mercado americano ainda consegue carregar risco quando a curva de juros não piora. Nesta madrugada, a Ásia veio mista, com alta no Japão, queda em Hong Kong e uma abertura de futuros americanos mais cautelosa depois do rally de ontem. Então a bolsa brasileira entra no dia com chance de repique, mas sem um sinal claro para uma arrancada direcional logo no leilão. O ponto central da manhã é que o investidor não deve olhar apenas para o fechamento bonito de Nova York, porque hoje o preço vai depender da confirmação dos juros americanos, principalmente com os dados das 11 horas, o JOLTS de maio e a confiança do consumidor do Conference Board de junho tem potencial para mexer na curva de Treasuries e por tabela no dólar global, no câmbio brasileiro, nos juros futuros e em todos os ativos domésticos sensíveis à duration. Se as vagas abertas vierem acima do esperado, o mercado pode entender que o trabalho americano segue apertado, e isso reduz a chance de um Federal Reserve mais flexível. Se vier abaixo, a leitura muda para alívio, dólar mais fraco, juros menores e mais espaço para a bolsa emergente. Na China, os dados já vieram antes da abertura brasileira e ajudam a dar sustentação para commodities. O PMI industrial oficial ficou em 50,3 pontos. O PMI de serviços em 50,2 pontos e o PMI composto em 50,6 pontos. Todos acima da linha de expansão, não é um número explosivo, nem resolve as dúvidas sobre demanda doméstica, consumo e setor imobiliário chinês, mas é suficiente para reduzir o medo de desaceleração no curtíssimo prazo. E para a bolsa brasileira isso importa, porque qualquer melhora marginal na China costuma entrar primeiro em Vale, siderúrgicas e em empresas ligadas ao ciclo global. O minério de ferro em Dalian fechou em alta de 0,67%, perto de 746 yuans por tonelada, algo próximo de $110. Esse movimento favorece Vale na abertura, mas ainda com uma leitura seletiva, porque o mercado não está comprando uma tese de superciclo, está comprando uma melhora incremental de preço e sentimento. Para Gerdau, CSN e Usiminas. O sinal também é positivo, mas o setor precisa de duas coisas para sustentar alta durante o pregão: minério firme e juros americanos sem pressão adicional. No petróleo, o Brent fechou em alta de 1,80%, próximo de $74 por barril, com o mercado ainda precificando o risco geopolítico e a possibilidade de novas conversas envolvendo Estados Unidos e Irã para as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras. Isso cria uma base melhor de abertura, mas o movimento não depende só do barril, depende também do dólar, do humor com estatais e da disposição do investidor em montar posição antes dos dados americanos. Se petróleo firme vier junto com câmbio controlado, Petrobras pode ser um dos pilares de sustentação do Ibovespa. No câmbio, o dólar em R$ 5,17 é uma zona que exige atenção. Não é um nível de estresse agudo, mas é alto bastante para afetar leitura de inflação, margem de empresas importadoras e apetite por ações domésticas de consumo, varejo,
construção, educação e tecnologia local, quando o câmbio sobe junto com os juros futuros. O mercado entende como defesa, quando o câmbio cede e os juros fecham, o sinal muda para risco. Por isso, a largada precisa ser lida em conjunto. Dólar abaixo de R$ 5,17, juros futuros estáveis e commodities sustentadas formam o trio mais favorável para o índice tentar uma alta seletiva. Na agenda brasileira, o indicador de incerteza da economia de junho tende a ter efeito menor em preço, mas ajuda a medir percepção de risco doméstico. Já o índice de preços ao produtor de maio tem um peso analítico maior, porque mostra pressão de custo na indústria e pode indicar risco de repasse para o consumidor mais à frente, em um ambiente de Selic ainda elevada. Qualquer sinal de inflação persistente limita o espaço para a queda dos juros futuros, especialmente na parte intermediária da curva. Então, mesmo um dado local que não costuma dominar o pregão pode atrapalhar setores de valuation longo se vier com composição ruim. Na Europa, o Fórum do Banco Central Europeu em Sintra segue no radar, com discussões sobre crescimento, produtividade, inovação, inteligência artificial e estabilidade financeira. A participação de Sarah Breeden, do Banco da Inglaterra, em painel sobre inteligência artificial e risco financeiro, não deve mexer diretamente com o Ibovespa, mas compõe o pano de fundo global, porque os bancos centrais continuam tentando equilibrar inflação mais resistente, atividade moderada. Nos Estados Unidos, a sequência começa com Redbook, depois passa por Case-Shiller, FHF, a House Price Index, Chicago Business Barometer, e chega ao ponto mais importante às 11 horas, com JOLTS e confiança do consumidor. Essa combinação é relevante porque junta mercado de trabalho e disposição de consumo. Se o consumidor segue confiante e as vagas seguem altas, a leitura é de economia resistente. E o Federal Reserve ganha argumento para manter juros altos por mais tempo. Se os dois indicadores enfraquecerem, o mercado pode buscar fechamento de juros. E isso favorece ativos de risco, inclusive Brasil, né? No corporativo, Raizen deve concentrar atenção no leilão. A companhia reportou prejuízo líquido de 7 bilhões e 300 milhões de reais no quarto trimestre do ano safra 25/26, contra prejuízo de 2 bilhões e meio no mesmo período anterior. O EBITDA ajustado cresceu 46% para 2 bilhões e 800 milhões de reais. Mas a dívida líquida subiu para 58 bilhões e 200 milhões de reais. E é aqui que o mercado deve ser mais duro. Melhora operacional ajuda, mas a alavancagem desse tamanho aumenta risco de execução, pressiona custo de capital e mantém volatilidade elevada em todo o grupo ligado à Cosan. Cosan também entra no radar depois de informar que avalia alternativas para sua participação na Rumo. Dentro de uma estratégia de desalavancagem e otimização de capital, a leitura inicial para Cosan pode ser positiva, porque qualquer movimento que reduza endividamento tende a melhorar percepção de balanço. Já para Rumo, o efeito é mais misto. O mercado ainda precisa entender preço, estrutura, comprador, prazo e probabilidade de execução. Então a reação pode ser assimétrica, com Cosan recebendo prêmio por disciplina de capital e Rumo oscilando conforme o investidor calcule o impacto de uma eventual mudança acionária. Braskem segue em observação depois da alta forte de ontem, quando avançou 5,76% em movimento de recuperação após quedas recentes. E notícias envolvendo decisão judicial sobre pagamentos, aqui o risco é de leitura técnica. Se entrar volume comprador logo no começo, pode haver continuidade. Mas se a alta de ontem tiver sido mais fechamento de posição vendida do que compra estrutural, a realização pode aparecer rápido. Por isso, o papel exige leitura de fluxo, não apenas leitura de manchete. Para o Ibovespa, o suporte imediato fica perto de 172.800 pontos. Abaixo disso,
o mercado pode buscar a região dos 172 mil pontos do lado de cima. A resistência está entre 174.400 e 175 mil pontos. A abertura mais positiva depende de três confirmações: dólar comportado, juros futuros sem abertura relevante e sustentação de Vale e das ações ordinárias e preferenciais da Petrobras. Se esse trio aparecer junto, o índice pode tentar repique seletivo, se o câmbio pressionar ou os futuros americanos piorarem antes do JOLTS, o leilão tende a ficar mais defensivo. A estratégia para amanhã é não perseguir preços sem confirmação. Commodities têm a melhor herança de abertura. Exportadoras ganham suporte com dólar ainda alto. E ativos domésticos sensíveis a juros precisam de alívio na curva para performar melhor. Em renda fixa, atenção à parte intermediária dos juros futuros, porque ela reage tanto ao índice de preços ao produtor no Brasil quanto ao JOLTS nos Estados Unidos. Em bolsa, o investidor deve separar movimento técnico de melhora estrutural. Hoje o mercado pode comprar a abertura, mas o verdadeiro teste vem às 11 horas. E esse dado pode mudar o humor do dia inteiro. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!